continua. Louve e cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. Cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé para a honra e glória do Senhor. Todos estão bem para a glória de Deus. Eu creio que cada um de nós estamos aqui porque nós somos necessitados da presença de Deus em nossas vidas. Eu creio que Deus esteve presente no transcorrer desse dia, nos abençoando, nos protegendo, esteve ali no nosso lar, guardando a nossa família, guardando a nossa casa. Aquele que esteve lá no seu trabalho, eu tenho certeza que Deus também estava ali, cuidando de cada detalhe, né? De todo o planejamento, ajudando no que fosse necessário cada um de nós. E é a esse mesmo Deus que tem passado o dia todo conosco. Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. E eu creio que Ele já tem preparado algo para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu quero lhe convidar neste momento. Você que tiver condições, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deixa Deus operar verdadeiramente. Em nome de Jesus. E adore. Adore Ele em espírito e em verdade. Não deixa nada impedir
você de receber a sua bênção nesta noite. Adore ao Senhor junto comigo, em nome de Jesus, dizendo: Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em minha vida. Obrigado pela Tua presença em minha casa. Ó Deus, cuidando de todos os detalhes, não deixando que o inimigo viesse atrapalhar o nosso dia, com as artimanhas, com as astúcias. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus onipresente, onipotente e onisciente. E esse mesmo Deus que está aqui neste lugar nesta noite, também está presente em nossa casa, cuidando dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos netos, Pai. Ó Deus, por isso é motivo de alegrarmos o nosso coração e entregarmos mais uma vez a Ti o nosso louvor, a Ti a nossa adoração, Pai. Ó Senhor, estamos aqui reunidos nesta noite, não simplesmente, Pai, para nos alegrarmos um com o outro, mas também, Pai, para nos alegrar com aquilo que Tu tens preparado para nossas vidas, Pai. Move as águas em favor desta mãe que tanto tem buscado, Senhor, a Ti nas madrugadas, orando para o seu filho, orando pela sua filha, orando pela sua família. Ó Deus, guarda, recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração. Que Tu venhas descer como um fogo do céu aqui neste lugar. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa aquele que já tem chegado, aquele que está a caminho da Tua casa, que ele possa chegar aqui em paz e em segurança, para que juntos nós possamos Te exaltar e glorificar o Teu nome, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta hora. Aplauda Ele, que tudo seja para a honra e glória. Amém, Jesus. Aleluias. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Tudo está preparado. Você pode nos ajudar? A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Diga isso a Ele. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
poder. Amém, amém. Nós estamos aqui nessa noite para a honra, para a glória do teu santo nome, Senhor. Venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Só tu és santo, Senhor. Oh, oh, oh. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só pode declarar. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Será que você pode declarar isso a Ele? Só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Mais uma vez. Só tu és santo. Diga isso a Ele. Só tu és santo. Declare todo o teu amor a Ele. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
outro como tu, Senhor. Se você pode fechar os teus olhos neste momento, erguer as suas mãos como um ato de dizer a Ele: Senhor, eu estou me rendendo aqui a Ti. Comece a dizer palavras de amor. Diga: Senhor, eu te quero mais. Senhor, eu te desejo mais. E até que o Senhor venha, Senhor, eu não me cessarei de dizer: meu coração arderá por Ti, incessantemente no altar. Incessantemente, Senhor, eu te adorarei. Rasga os céus aqui nesta noite. Rasga os céus, Senhor, sobre nós. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Aleluia. Oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Diga. Vem mais uma vez e agita. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Declare a Ele: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Aleluia. Até que o Senhor venha, Aleluia. eu vou gastar Aleluia. a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Pai, o nosso coração se alegra nesta noite por mais uma oportunidade de estar aqui neste lugar. O Teu Espírito Santo tem nos guiado a toda a verdade.
E a palavra tem sido iluminada em nosso coração. Por esta razão temos temor em Ti e queremos Te agradar, andando na Tua presença e obedecendo a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo possa se mover neste lugar e nos levar a entender aquilo que está por detrás da revelação das Escrituras. Que o livro santo possa nos ensinar algo que o céu tem para nos inspirar nesta noite. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Assim seja e assim será. Olha para quem está do seu lado, dê um abraço nessa pessoa e diga: você é tão especial para Jesus e para mim também. Que bom que você está aqui, que alegria recebê-lo, que alegria recebê-la. Alguns irmãos aficionados em futebol me disseram: pastor, vai ter culto hoje? Eu disse sim. A nossa prioridade em primeiro lugar é o reino, em segundo lugar outras coisas. Amém? Não é pecado ser torcedor, mas quando você coloca alguma coisa diante de Deus, vira idolatria. Então, a nossa prioridade é servir ao Senhor. Aí depois você pode torcer à vontade, aleluia, glória a Deus e amém. Muito frio? Mais ou menos. Alguns sentem mais frio, outros menos frio. Alguns gostam mais do calor, outros gostam menos do frio. Alguns não gostam de nada. Nunca nada está bom, mas está tudo certo. Amém? Que alegria recebê-los nesta noite. Vamos aproveitar muito bem o tempo que temos para receber de Deus aquilo que Ele preparou para ser colocado à mesa. Posso ouvir um amém? Estou feliz de ver a Andréia aqui, glória a Deus pela tua vida, e outras pessoas muito queridas, muito especiais. Se eu for falar o nome de todo mundo, eu acabo passando boa parte do nosso tempo falando de um por um, e o nosso tempo hoje é curto. Eu vou até às 21h15, cravado, tá bom? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, do versículo de número 16 em diante. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, e os arcos, e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam a carga, e os que carregavam cada um, com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do grupo ou do povo: grande e extensa é a obra, nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajunteis conosco, o vosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a súbita da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu servo: fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda, e de dia e de noite. E nem eu, nem os meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes para cada um tinha suas armas e água. Pai querido, fala conosco nesta noite, pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Aqui nós olhamos para... Pode ficar tranquila, tá bem? Como é que tá, meu filho? Tá bem? Tá? Bonita jaqueta. Muito bem, vamos lá. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Jerusalém destruída, totalmente devastada,
pelos inimigos de Deus. E aqui nós olhamos para um homem comum, mas temente a Deus e que servia ao rei, chamado Neemias. Por conta da sua obediência, a sua história ficou conhecida por todos nós, ultrapassando a linha do tempo, por conta da sua obediência. Tudo que Deus espera da sua igreja neste tempo profético de reconstrução dos muros e do templo, por conta do profético que estamos vivendo, é de pessoas com um coração comprometido com o reino. Pessoas obedientes e não resistentes ao comando de Deus. Imagina só vocês que Neemias servia ao rei, ele era copeiro, e algo ardia no seu coração, e isto fez com que ele se movimentasse. Deus, ele quer colocar no teu coração esta chama. Ele quer que também queime, arda e lateje. Só que não são todos que querem receber de Deus esta direção. Porque nós falamos de renúncia, de comprometimento, de responsabilidade, de entrega. E não são todas as pessoas que estão dispostas de viver para Deus por conta do sacrifício que nos é cobrado. E Neemias, ele ficava quebrantado, buscando a Deus em seus aposentos, servindo choroso, muitas vezes com a voz embargada, com algo que realmente lhe trazia um desconforto no espírito. E era algo de Deus, e é interessante como é que Deus nos escolhe. Se você permitir, Deus, ele vai se mover na tua vida de uma forma tão especial. Mas antes de usar você, ele vai te quebrantar. Ele vai te humilhar. Ele vai quebrar com todas aquelas barreiras que te impedem de viver para Ele de forma legítima. Porque tem gente que simplesmente anda com Deus e, dependendo do que acontece, pula do barco, desiste e abandona tudo. Então Deus não pode contar com aquele que não tem esta aliança. Por isso você precisa ser um aliançado na presença de Deus. Porque muitos estão vivendo na igreja desde muito tempo e não têm gozado desta experiência tão profunda e forte com respeito às coisas santas de Deus. Porque existe apenas um querer, mas este querer, ele não tem muita força, porque a pessoa, ela está alicerçando sua vida sobre emoções e sentimentos. E por conta disso, dela ser almática, hoje ela está bem, amanhã está mal, hoje ela quer, amanhã não quer mais. E o reino de Deus exige de nós fidelidade e lealdade. Então, nós somos primeiro provados, para depois sermos aprovados, e depois de aprovados é que seremos promovidos. Eu imagino que Neemias já tinha passado por vários extremos em sua vida. Eu acredito que ele já tinha sido, de certa forma, sido experimentado por Deus de vários meios. Porque Deus não escolhe qualquer um, diga isso. Deus não escolhe qualquer um. Diga para quem está do seu lado agora, é por isso que você está aqui. Porque você não é todo mundo. Diga, existe algo em você que fez Deus te escolher. E é por isso que você está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra de capacitação, de habilitação, de unção e de poder, em nome de Jesus. Imagine você então, que Neemias, que era simplesmente um serviçal do rei, era alguém, de certa forma, desprezível pelos demais.
embora fosse alguém de perto do rei, alguém que tivesse certas regalias, ele era, de certa forma, uma pessoa como outro que trabalhava também a serviço do governo. Mas algo começou a falar no coração de Neemias. E era o próprio Deus falando com Neemias. E Deus quer falar com você. E Deus quer incomodar o teu coração. E muitas vezes Deus não pode falar com você porque o teu coração está ocupado com tantos problemas, dificuldades, lutas. Você não consegue dar espaço para o Espírito Santo dizer: eu estou aqui. Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você. Eu tenho para a tua vida uma grande missão. E se você é pequeno, Deus te transformará em grande, porque o seu poder se manifestará na sua vida e abrirá caminhos para que tudo aquilo que Ele planejou aconteça. Neemias, ele fica pesaroso com respeito à inspiração que nasceu no seu coração. Ele era copeiro. Ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele não era pedreiro, ele não tinha nenhuma experiência com reconstrução, e o Espírito Santo fala no coração dele de que ele seria aquele que reconstruiria os muros e o templo assolado de Jerusalém. Eu imagino que a partir deste momento que Deus fala com ele, ele não teve mais paz, ele não teve mais sossego. Ele agora chorava de dia e de noite, porque ele buscava Deus como nunca buscou, porque isso só seria possível se ele dependesse 100% de Deus. Deus deveria falar com ele dos pormenores. Deus deveria tratar na frente dele daquilo que precisava ser tratado e resolver aquilo que precisava ser resolvido, prover os recursos que não seriam poucos, daquilo que precisaria ser levantado. E ele não poderia fazer nada se o rei não lhe permitisse. E ele então põe esta questão diante de Deus. E ele não podia abrir a boca para se dirigir ao rei sem aprovação do mesmo. E ele disse: Deus, se o Senhor quer que eu trate deste assunto com o rei, que ele possa falar comigo, puxar a minha boca primeiro. E um dia, ele servindo ao rei, você não podia sequer olhar para o rei, você não podia demonstrar nenhum tipo de reação, você deveria se colocar de uma maneira fria, ou seja, de forma profissional. Neemias, como sempre, alguém de respeito, alguém de responsabilidade, alguém muito cuidadoso com respeito a servir ao rei. Para vocês terem uma ideia, o copeiro não era apenas aquele que colocava uma bebida na taça e levava para o rei. Ele tinha que tomar primeiro a bebida para ver se a bebida não estava envenenada, para não matar o rei. O copeiro era aquele que se colocava diante do rei para protegê-lo. Então o rei, ele confiava muito no seu copeiro. A bebida não vinha de todo lugar, de qualquer lugar. A bebida não podia ser qualquer uma. E quem servia era escolhido a dedo. Este era Neemias. Mas era um crente. Um homem de Deus, a serviço do reino. E ele leva então, certo dia, a bebida para o rei. E o rei, incomodado pelo Espírito Santo, pergunta: servo Neemias, eu percebo que você não está bem ultimamente. Algo em você me incomoda. Você está com algum problema? Pode compartilhar comigo? Posso lhe ajudar? Ele não imaginava que o rei fosse se dirigir a ele desta forma. Agora, com atrevimento, por conta da coragem e ousadia que Deus coloca no seu coração, ele abre a boca e fala para o rei o que é que estava errado, não com ele, mas com o povo de Deus, ou seja, com o seu povo.
Os muros de Jerusalém estão no chão. A cidade queima, foi destruída, assolada pelos inimigos de Deus. E eu quero reconstruir os muros e reconstruir o templo. Devolver a Deus o lugar que é de Deus. Devolver a Deus o lugar que Ele escolheu para habitar. O rei poderia dizer não. O rei poderia dizer que ele era um presunçoso. O rei poderia ter lhe dado uma negativa. Mas Deus já tinha falado no seu coração e já tinha lhe dado licença, permissão e outorgado o direito de fazer aquilo que não era para qualquer homem. Se Neemias era fiel ao rei, se Neemias era leal ao rei, reconhecendo a autoridade do rei, trabalhando de forma tão dedicada ao rei, de certa forma ele também seria um grande servo na obra de Deus. Imagine você, quer servir a Deus, você precisa aprender o seu papel de esposa ao lado do marido, o marido ao lado da esposa como servo da parte mais fraca, daquele que serve aos filhos com amor e temor ao Senhor, porque todo ministério começa primeiro em casa. Por outro lado, nós precisamos aprender o que é autoridade. E a palavra diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade foi constituída por Deus, aceite eu ou não, aceite você ou não. É autoridade, tem algum tipo de poder sobre nós, devemos nos sujeitar, porque isto é agradável aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não se submete, ele atrai para a sua vida a condenação certa. Ou seja, ele vive debaixo de maldição. Este era o homem Neemias, um homem de testemunho. E o rei então ouve Neemias. E Neemias já tinha tudo arquitetado no seu coração sobre o que ele deveria fazer. Ele já tinha traçado um plano. E então, quando o rei fala, a bola estava no seu pé e ele marca gol de placa. É Brasil, Zil. Ele chega para o rei e diz tudo o que precisava, detalhe por detalhe. E sabe o que aconteceu? Deus já tinha tratado com o rei. Preste atenção. Você pode ter alguma situação na tua vida. Eu quero te falar que se você está na presença deste Deus, Ele já foi na frente e já tratou com quem precisava tratar. E Ele já resolveu esta questão que está te preocupando tanto. Aí ele fala, eu preciso de autorização para passar nas fronteiras. O rei diz, te darei as cartas. Ele diz, eu preciso de material para reconstruir a cidade. O rei coloca o seu reino à disposição e diz, você tem tudo o que precisar, todo tipo de recurso. Eu preciso de trabalhadores. Eu preciso de homens capacitados. Eu preciso de homens simples. Eu preciso de que seja liberado aqueles que precisam ser liberados para fazer o que precisa ser feito. O rei não disse absolutamente não para nenhum dos pedidos de Neemias. Quando você se levanta em nome de Deus, as pessoas vão ouvir aquilo que a tua boca fala sem discordar com o céu. Elas simplesmente vão se colocar à disposição. Por quê? Porque Deus está no controle. Então Neemias, ele se prepara para esta viagem, e não era qualquer viagem. Não era uma viagem de uma mala só. Era uma viagem onde ele teria que liderar um grande comboio. Ele teria que levar pessoas com ele, desde os mais simples até os mais respeitados. Porque Deus levanta pessoas independente do seu status social,
independente da sua condição financeira, independente da sua formação, para fazer a igreja que existe hoje, para fazer a obra que precisa ser feita para que o mundo seja alcançado. Este é o nosso trabalho de reconstrução dos muros tombados e do templo. Nós precisamos reconstruir a igreja dos nossos dias e não dá para fazer de qualquer jeito. Aí Neemias, ele se prepara para ir. E a viagem não era de apenas um dia. Demandava muitos perigos, muitas ameaças. Mas Deus é aquele que protege os seus filhos. E nenhum dos inimigos se arvoraram contra aquele que estava agora debaixo da autoridade do rei. Porque quem se levantasse contra Neemias, se levantaria contra o poder de um governo. Deus estava com Neemias. Agora imagina só, depois de dias e noites, viajando, sofrendo pelo caminho, passando por dificuldades, mas nunca se esquecer de Deus. Porque nós também passamos por um caminho, porque estamos numa grande jornada. E porque estamos nesta viagem rumo ao nosso destino, nós passamos por desafios, por ameaças, por perigos, por ataques, mas Deus é aquele que nos protege. Neemias estava debaixo da proteção de Deus. Agora, imagine vocês, depois de tanta expectativa, depois de tanta espera, depois de tanto quebrantamento no coração, porque até aqueles que não amavam Jerusalém passaram a amar Jerusalém. Porque o amor de Neemias era tão grande, preste atenção. Até aqueles que não amam Jesus vão aprender a amar Jesus se você amar Jesus apaixonadamente. O problema é que nós nos relacionamos com a religião. O problema é que nós estamos vestidos, travestidos, indumentados, paramentados com a religião. E religião não converte ninguém, religião não muda a vida de ninguém, mas quando nós entendemos que caminhamos a serviço do reino, movido por aquele que veio para este mundo, viveu e morreu no nosso lugar, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, vamos nos sentir orgulhosos e nos capacitar dia a dia para cumprir o nosso propósito. Não podemos ir de um culto para casa sem viver o incômodo de fazer algo que não estamos fazendo. De trazer a nossa família para Jesus. De levar a palavra para os nossos parentes. E você não pode morrer brigado com seus parentes, e nem eles morrerem brigados com você. Deve haver reconciliação, porque você deve levar Jesus para a vida deles. Eles precisam olhar para o teu testemunho. Você bater na casa do vizinho, levar um bolo de laranja para ele. Ah, mas ele me ofendeu, ele me chateou, ele me aborreceu. Este é o pior vizinho da rua, não importa. Você vai ser um testemunho na tua rua, você vai ser um testemunho na vida do teu vizinho, da tua vizinha, lá no teu trabalho, onde muitas vezes você sofre, não por conta da tua responsabilidade, mas por conta do abuso de autoridade, por conta de todo o assédio moral que você sofre ali, todo o descaso, toda humilhação, todo o desprezo, mas você está ali por conta do teu dinheiro, daquilo que você precisa receber para pagar as tuas contas e sobreviver. Dá testemunho neste lugar. Não importa o que você tem vivenciado, dá testemunho, porque vai chegar uma hora que o sol vai brilhar. Vai chegar uma hora onde estas pessoas vão perceber quem é que está por detrás de você. Daquele sorriso que você tinha todos os motivos para não dar, mas você dá. Do brilho dos teus olhos que você não permite apagar. Daquela palavra de fé, de vida e de esperança que você sempre entrega
quando muitos se calam. As pessoas, elas vão ver o teu testemunho na figura de Neemias hoje como personagem da nossa pregação. Neemias chega junto com aqueles que aprenderam a amar a terra de Deus, o lugar de Deus. Imagine você abrir mão da sua terra natal, abrir mão da sua família, dos seus parentes, de tudo aquilo que você construiu ao longo da vida. Você abre mão agora para edificar os muros e construir um templo de um Deus que você ainda não conhece. Eles foram com Neemias. Imagina a influência de um mero copeiro, preste atenção. Imagina a influência de você que está aqui. Hoje, o Diogo faz o quê como ocupação profissional? Qual o teu cargo? Analista de atendimento. Hoje nós temos aqui a Fabiana. A Fabiana faz o quê? Cozinheira escolar. Aí nós temos a Maria, que é manicure e pedicure das boas. Aí nós temos, por exemplo, a Sheila, que é auxiliar de produção. Aí nós temos aqui o Gabriel, que é técnico de segurança do trabalho. Então, cada um aqui tem a sua ocupação. Então, do mesmo jeito que Deus levanta o Neemias na sua ocupação, o que significa? Deus não despreza nenhuma ocupação. Porque a ocupação mais significativa não é aquilo que a gente faz para os homens, é aquilo que a gente pode fazer para Deus. Então imagine você no lugar que você trabalha, ser boca de Deus. E como influência tão grande levar aquelas pessoas a conhecer Jesus e se apaixonar por Jesus. É por isso que nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Porque não é todo mundo que fala com paixão. Não é todo mundo que fala com amor. Não é todo mundo que fala com devoção. E nós precisamos entender que a maneira como nós falamos vai contagiar e influenciar pessoas. Muitos acompanhavam agora Neemias. Não sabemos o que está para acontecer, mas Neemias, nós estamos com você. Pode contar conosco. Pessoas aliançadas. Deus vai levantar pessoas aliançadas neste lugar. Não importa o que aconteça, nós continuaremos no propósito de Deus, sendo um só para cumprir a sua vontade. E Neemias se aproxima da Terra Santa. Tudo assolado, tombado, queimado, destruído. Quando Neemias chora, as pessoas que estavam com ele também choravam, sem saber o motivo das lágrimas, mas era uma compulsão geral de um povo quebrantado para fazer aquilo que estava por vir. Preste atenção, nós não vamos reconstruir nada sem quebrantamento. Nós precisamos dizer: Deus, coloca lágrimas nos nossos olhos secos, quebranta o nosso coração, que eu possa, Senhor, fazer a Tua obra apaixonadamente, porque eu quero fazer sem limites. Eu quero dar tudo de mim, mais 50%. Senhor, que a Tua graça e o Teu favor seja sobre a minha vida. Me capacita, me habilita, me prepara, me destina, me envia, me elege. Preste atenção. É por isso que você vai ser um Neemias, conversando com o açougueiro e levando Jesus para ele. Para aquela moça da banca do hortifruti que pesa o seu legume. Para aquela moça que está no caixa. Quando eu vou no supermercado fazer a compra da semana para os nossos funcionários, eu vou no caixa de uma moça que veio para o Brasil da África. E lá eles falam francês. E eu chego lá: bonjour,
Comment allez-vous? Bien, merci, vous, merci beaucoup. E a gente começa a estreitar uma conversa, para que eu possa convidá-la para conhecer uma comunidade no Brasil que ama os refugiados, que ama as pessoas tão sofridas deste país, que amam talvez quem não tem ninguém no Brasil. Você tem que levar a palavra para o padeiro, que você vê todo dia, que já te chama pelo nome, que já te conhece, mas você perde tempo por não convidá-lo para ele conhecer Jesus. Chama ele para a igreja, chama ele para o culto, chama ele para as atividades. Tem gente que um dia é surpreendido, porque aquela pessoa que lhe atendia todos os dias, com alegria, com um sorriso no rosto, não vai estar mais lá para servi-lo, porque morreu. E morreu sem ouvir falar de Jesus pela nossa boca. E nós precisamos pregar para estas pessoas. Você precisa levar Jesus para todo mundo. O porteiro da tua empresa, o ônibus, o motorista do ônibus fretado. Você tem que levar Jesus para aqueles que estão entristecidos, com o coração partido, com alguma questão pessoal. Nós temos a solução. Nós somos aqueles que reconstroem os muros. Nós somos aqueles que reconstroem o templo. Nós somos edificadores de Deus. Imagine você, aquele povo chorando, quebrantado, por conta de um lugar que eles não entendiam o significado, a profundidade. Há um tempo de chorar, mas um tempo de trabalhar. Como diz Eclesiastes no capítulo 3, é o tempo de chorar e depois o tempo de reconstruir. E aqui entra o tempo onde nós vamos e precisamos colocar a mão na massa. Temos que reconstruir. Imagine só a estratégia deste homem chamado Neemias. Eles poderiam ser visitados pelos inimigos a qualquer hora. E Neemias tem uma estratégia que Deus coloca no seu coração. Nós vamos ser soldados, sem ter tido preparo militar para a guerra. Nós estamos aqui para lutar uma guerra e muitos de nós não tivemos formação militar. Tenho aqui o pastor Adailton, militar, reformado. Eu servi ao exército, temos alguns outros aqui que serviram, mas a maior parte são pessoas que nunca pegaram numa arma, não sabem o que é um planejamento de guerra para defesa, não conhece nada, de absolutamente nada. Mas Neemias transforma aquele povo num grande exército. Olha só o que ele fez. O povo trabalhava, em uma mão tinha a arma, a lança, o arco, a flecha, o escudo, e na outra mão tinha a ferramenta para construir, fosse a pá, a enxada, a colher de pedreiro. Ou seja, eles estavam preparados o tempo todo, caso houvesse necessidade de guerrear. A igreja, ela não entendeu a necessidade de estar pronta para a guerra. É por isso que a igreja dos nossos dias tem perdido neste embate. É por isso que a igreja em nossos dias tem perdido batalhas. Não digo a guerra, mas batalhas. Porque nós não entendemos que estamos numa guerra, nós não lutamos esta guerra, e nós nem sequer nos preparamos para esta guerra. Ao passo que a Bíblia nos mostra neste texto que nós estamos numa guerra, querendo ou não, numa guerra espiritual.
Numa guerra onde nós não conseguimos enxergar o nosso inimigo porque ele é invisível. Estamos falando de uma guerra sobrenatural. Mas não tenham medo. O seu Deus também é invisível, porque Ele é Espírito. Você não consegue vê-lo com os teus olhos naturais, mas você consegue senti-lo com o seu coração. Você consegue percebê-lo com o seu coração. Você tem certeza que Ele é contigo por conta do teu coração, porque o que te liga a Deus é o teu coração. Deus é Espírito e você é Espírito. E Deus fala com você quando você permite que Ele fale. A partir de hoje, dê permissão. Diga para Ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Envia-me, Senhor, a mim. Quando você compreende aquilo que Deus quer fazer com você, você vai deixar Deus se mover profeticamente na tua vida. Eu me lembro que eu participava dos trabalhos da então missionária Valnice Milhomens Coelho em São Paulo. Ela veio da África, de África para Recife, de Recife ela estabeleceu as bases do seu ministério em São Paulo. E ali no seu quartel-general, ela disse que levantaria um grande exército no Brasil para guerrear em nome do Senhor Jesus. E foi ela quem trouxe, não esta frase de efeito, mas esta palavra profética para a nossa nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Foi ela que divulgou aquilo que Reinhard Bonk, um homem que deveria ser médico, mas Deus tira ele da medicina e levanta ele como um grande homem de Deus, pastor, evangelista e missionário na África, levando dezenas, centenas, milhões de pessoas aos pés de Jesus. Valnice, então, ela vem com este desafio de levantar guerreiros de oração. Preste atenção, se você quer agradar a Deus, que você seja levantado nesta noite como um guerreiro de oração. Agora você entende por que você acorda às 3 da manhã e fica sem sono, é para guerrear. A guerra daqueles que não sabem lutar, a guerra daqueles que não têm força para lutar, a guerra daqueles que não tem a revelação, a instrução, a orientação, a informação que você já recebeu. E você foi levantado para guerrear. Então você separa partes do seu dia para entrar na presença de Deus, para deflagrar uma bomba de autodestruição contra o inferno, porque quando você ora, Deus ouve. Quando você pede, Deus faz. Tudo quanto nós vemos acontecendo aqui na terra, muitas coisas é fruto da oração que nasce da igreja. Por isso a igreja está sendo chamada nos últimos dias para orar. A igreja não pode se calar. A igreja teve a sua boca costurada durante muito tempo. Mas agora, esta linha está sendo removida, pessoas estão aprendendo a dobrar os joelhos, voltar a ficar a madrugada na presença de Deus, a chorar, a se humilhar, a se quebrantar, a colocar sua cara no pó, em prol de algo que não vai tardar para acontecer. Jesus virá buscar a sua igreja. Um grande avivamento vai acontecer sobre a terra. Mas antes disso, muita coisa vai acontecer para roubar o louvor, a adoração e o culto do nosso Deus. O diabo vai tentar confundir. O diabo vai fazer aquilo que ele tem feito. Ele vai apresentar aquilo que dá mais prazer à carne do que prazer ao espírito. O diabo vai apresentar um leque de opções,
toda sorte de movimentos não cristãos, religiões, movimentos heréticos e seitas, para tirar as pessoas da presença do verdadeiro Deus. E Deus te quer para Ele. Deus te escolheu. Porque não importa o que aconteça, nós vamos ser a luz que vai brilhar neste tempo de trevas. Não podemos desistir. Não podemos olhar para a nossa vida cristã como se fosse apenas um programa onde temos a opção de fazer ou não fazer. Nós precisamos entender o chamado, o compromisso e a responsabilidade que é de estar aqui. Se a maior parte da nossa igreja tivesse temor de verdade, este lugar estaria cheio. Não. Como acontece aos domingos, mas muito mais cheio. Então nós precisamos dar este grito, este alarido, soar a buzina, tocar o chofar, porque entendemos que é tempo de Deus. Então preste atenção. A maior arma que você pode ter em tuas mãos é a Bíblia. Tenha a Bíblia em uma das suas mãos para guerrear esta guerra. E outra mão você vai colocar no teu coração para que você possa vencer esta guerra. Que você possa compreender o teu chamado e que você possa cumprir este chamado. Que você possa estar na igreja de coração aberto para receber tudo que Deus tem para a tua vida. E se preparar, porque nós teremos uma grande colheita que vai honrar a Deus em nome de Jesus. Curva a cabeça, fecha os seus olhos e fala com Deus no teu lugar, em nome de Jesus. Fala com Deus. O que Deus está colocando no teu coração agora para você falar com Ele? Quem é você? Aquela pessoa que de certa forma se acovardou diante de um chamado. Aquela pessoa que talvez tenha apresentado uma desculpa e dito, eu não estou preparado. Quem é você? Aquela pessoa que talvez tenha dispensado o que Deus te chamou para fazer, porque você tem tantas responsabilidades para cumprir. Quem é você? Eu quero te falar quem é você. Deus te escolheu. E é por isso que você está aqui nesta noite, para ouvir esta verdade. Deus te escolheu. E muitas vezes você sente como que se Deus tivesse errado. Porque você não preenche os quesitos necessários. Você diz, eu sou pecador. Eu não sou uma pessoa disposta. Eu sou uma pessoa que tropeça muito, que falha muito, que erra muito. Eu não sou digna. Eu não sou digno de nada. Mas preste atenção. Deus não chama perfeitos, porque Ele aperfeiçoa aqueles que não são perfeitos. Tudo que Ele quer é que você se engaje nesta guerra. Tudo que Ele quer é que você diga, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um edificador de muros. Eu quero reconstruir os muros tombados. Eu quero, Senhor, reconstruir aquilo que destruíram. Eu quero reconstruir o templo, a igreja, o santuário. Eu quero cumprir um propósito. Me mostra, Senhor, o que Tu tens para a minha vida. Me mostra, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Porque a gente chega aqui por conta de um problema pessoal, particular, íntimo. E eu quero te falar que Deus não te trouxe aqui só por conta disso. Quando você diz, Deus, pode me usar. Ele vai cuidar da tua vida, dos pormenores, das pequenas coisas. Ele vai resolver aquilo que você até hoje, no teu braço de carne, não conseguiu resolver. Deus vai fazer o impossível. Você não imagina o tempo que está sendo preparado para que você possa desfrutar das benesses do Senhor. Porque Ele entrará na tua vida
com cuidado, com proteção, com provisão, com milagre. Deus é aquele que cuidou de Neemias em todo o tempo. Deus é aquele que cuidou de você até agora e vai continuar cuidando de você. Até aqui, Deus nos ajudou. Aleluia. Pai, eu oro e intercedo pelo teu povo nesta noite. Existe um mover profético neste lugar, e eu creio que estas pessoas são alcançadas pelo teu Espírito Santo. Incendeia corações aqui nesta noite, Senhor. Inflama corações aqui nesta noite, Senhor. Levanta líderes aqui nesta noite, Senhor. Fala com aquele que estava com os seus ouvidos agravados, com o coração endurecido. Tira, Senhor, esta pessoa das profundezas do inferno. Resgata com a tua mão de amor. Cuida, Senhor, da tua igreja. É através de um pequeno povo que o Senhor deu as maiores vitórias para Israel, para Judá. Faz, Senhor. Libera, Senhor. Cumpre o teu propósito. Em nome de Jesus. Corre que calabasuri anda labarraça. Oh, requei calamanaiaxá. Existe uma unção neste lugar. O poder de Deus está aqui. Como Jacó disse ao anjo: não vou te largar enquanto não me abençoares. Se agarra a esta oportunidade hoje. Porque o teu milagre não é para amanhã, é para agora. Diz a palavra que o nome de Deus é já. Creia. Receba. Viva o teu milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, requei calabaço, chequei calabanasto. Oh, recamaná, chequei calanassi. Oh, aleluia. 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 Oh, remanabalababarraça. Oh, requei cachalabaço, orianda lanaste. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Diga eu creio. Amém. Tua mão direita é a mão que representa a autoridade. Coloque respeitosamente esta mão no ombro de quem está perto do teu lado. E diga assim: eu profetizo sobre a tua vida o milagre de Deus que o céu preparou para você. Ore durante um instante por esta pessoa em nome de Jesus. Corre que calabaçuri anda lá na rachori anda labaçu. Corre que calabasto que calabasta. Corre que calabasto che calamanaia chori anda lá nasa. Oh, recala bababarraço. Oh, chequei calabanasto. Tem uma música da Renascer, projeta para nós, que diz assim: edifica em mim uma morada para Deus. Acha para nós, por favor. Corre calabas. Corre que calabashuri que calabaso holoboshi que calanasa.
Arikamanasa. Acharam? Projeta para nós. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, sua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença. Vitória, ó soberano e amado, glorioso santo. Amém. Aleluias. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, sua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho e vitória. Ó soberano e amado, glorioso santo trino. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro do Cristo quando a gente canta essas músicas. Saudade, né? Amém, glória a Deus. Amados, antes de irmos embora, vamos separar o nosso melhor para o Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Graças a Deus, no dia 15, nós conseguimos mais uma vez pagar o nosso aluguel em dia, porque Deus é fiel. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deixa Ele prosperar a sua vida. Deixa Ele fazer aquilo que precisa acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Ao ofertar seu próprio corpo, me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. Põe a letra. A minha Pode pôr a letra. oferta André. separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado Fica em pé. sou. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Diga assim: Deus,
Eu creio na tua provisão, no poder da multiplicação, na prosperidade e no favor. Continua cuidando de mim, porque eu quero cuidar deste lugar. Eu quero ser coluna forte na tua igreja. Me abençoa. Eu creio no meu milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos para casa agora abençoados. Amém? Diga obrigado, Senhor, por tudo aquilo que recebemos da tua parte nesta noite. E que esta comida que nós recebemos possa nutrir você. Que você seja alimentado, fortalecido. Em nome de Jesus. Amém? Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã.